Olha, eu estou atuando no audiovisual desde a época que eu fiz faculdade aqui na UFES, eu fiz comunicação, na época não tinha audiovisual e eu me formei em jornalismo. Nunca trabalhei numa redação de jornal. Eu logo, assim, dentro da UFES a gente já começou com um movimento de vídeo. Na época, década de 80, ainda existia uma certa polêmica entre o que era cinema, o que era vídeo, que é uma coisa que hoje em dia está totalmente superada, mas que gerou bastante discussões e a gente começou com um movimento experimental de vídeo. E aí há um encantamento, né? Eu já era artista plástica, eu já gostava de trabalhar com criação, com escrita e com arte. E eu acreditei, assim, na verdade eu comecei a enxergar o audiovisual como uma forma de expressão que pudesse juntar todas as formas de expressão que eu gostava de trabalhar, né? Na época, assim, eu não tinha muita percepção de que o fato de ser mulher me atrapalhava a acessar os meios de produção para os meus conteúdos, para os conteúdos que eu queria realizar. Na verdade, eu era meio considerada, sei lá, uma musa do movimento de vídeo. E você sabe que ser musa significa que você não tem voz, né? Que você não é um ser agente do seu destino, né? Você é uma pessoa, um objeto para a criação de outras pessoas, né? Então eu fui atriz de alguns vídeos e tudo. E entrei pela porta onde geralmente as meninas entram para o cinema, que é pela produção, pelo figurino, né? Então, que são essas funções que são consideradas mais femininas, digamos assim. Então demorou bastante, acho que eu comecei realmente a fazer os meus projetos mais autorais, a partir do final dos anos 2000 mesmo, entendeu? Eu fui diretora de produção de um longa-metragem e a partir daquele momento eu descobri que eu podia fazer tudo que eu quisesse fazer, porque foi muito difícil de fazer e assim, eu sei que o meu trabalho na produção foi um trabalho árduo e um trabalho que foi muito responsável para que esse filme, que foi A Morte da Mulata, realmente conseguisse ser realizado. E aí eu passei a ter coragem e falei assim, não, agora eu quero fazer os meus. Realmente essa questão da visibilidade é complicada, e até por outras questões no país que são complicadas para quem quer produzir no audiovisual. Né? Eu já falei assim, o Espírito Santo era um estado muito complicado, hoje em dia a gente até tem outros meios de produção que ajudam bastante, né? Os editais e tudo, mas eu demorei muito a montar minha produtora, por exemplo. Eu tive filha, eu fui mãe solteira, né? Mãe solteira assim, né? O pai da minha filha não contribuiu com nada, então eu fui uma pessoa que é bem comum na história das mulheres. A minha história é bem comum nesse sentido, porque eu tive que ralar bastante e abrir mão de fazer projetos pessoais, porque eu tinha que dar conta de sustentar minha filha, por exemplo. Então eu demorei bastante a fazer mestrado, eu demorei bastante a montar minha empresa e demorei bastante a começar a inserir os meus produtos num mercado que é um mercado ainda dominado pela visão masculina. O que a gente fala, o que a gente luta hoje em dia, por exemplo, é que você tenha os editais, por exemplo, né? Que você tenha comissões, as comissões de avaliação dos editais de produção audiovisual sejam paritárias, que elas tenham representantes mulheres, representantes negros, representantes indígenas, que sejam comissões que sejam mistas, que tenham diversidade dentro da própria comissão de avaliação dos editais. A gente acredita que isso iria facilitar bastante a inserção desses atores, né, desses agentes da produção audiovisual, que hoje em dia tem muita dificuldade de acessar as verbas para produzir e os meios de produção. A gente tem brigado, enquanto mulheres, assim, bastante, por exemplo, o edital de longa-metragem da Secult. Até hoje, acho que eu não tenho aqui na minha cabeça quantas edições houveram desse edital de longa-metragem, mas nenhuma mulher até hoje ganhou. Então, as dois últimas edições desse edital que eu participei, a banca de avaliadores era formada só por homens. Então isso é uma coisa que a gente bate nessa tecla para que hajam mulheres
né, que essas comissões sejam mistas, elas representem a diversidade da produção audiovisual do país. Porque não adianta você mandar seu filme para um festival, se no festival você tem curadores que só vêm mesmo, estão interessados no mesmo tipo de filme, ou então não conseguem enxergar que o tipo de cinematografia feito por mulheres é tão importante quanto a cinematografia feita por homens, que o olhar da mulher é importante dentro desse universo. Os realizadores, mesmo os homens, eu acho que hoje em dia eles estão se preocupando em tentar, ou estão tentando se preocupar, né? Não sei, mas assim, porque o público, existe um público de mulheres, né? As mulheres, nós somos públicos também, somos público também, a gente também quer ver nossas histórias nos cinemas. E a gente quer ver protagonistas, mulheres, que não estejam preocupadas apenas com a sua relação emocional com o homem, que elas não sejam apenas um apêndice da vida dos homens. A gente quer ver histórias de mulheres e protagonistas mulheres, dirigidas por mulheres também, que mostrem mulheres mais reais, né? E não aquelas mulheres que simplesmente giram a sua vida ao redor da vida de um homem. Então, eu acho que se o público está exigindo isso, né, e existe um movimento muito grande das mulheres, um movimento feminista no cinema, tanto das pessoas que trabalham com cinema, quanto das pessoas que fazem a crítica, né, desses conteúdos audiovisuais, que estão exigindo que essas mulheres sejam melhor representadas. E eu acho que isso está fazendo com que o cinema ganhe muito em complexidade, né? Porque não adianta você botar uma personagem que é a musa, né, que eu estava falando aqui no começo. Ela simplesmente representa todos os anseios masculinos em cima do corpo dela. Chega, isso aí é uma coisa que não dá mais para a gente, nem enquanto realizadora, nem enquanto crítica, nem enquanto público, aceitar. Poder fazer cinema, poder criar as minhas histórias e poder transformar essas histórias em filme, em série, em produtos audiovisuais, para mim é muito importante e faz com que eu tenha... assim, eu acho que é importante no sentido de você fazer com que o mundo possa enxergar um pouco desse olhar que as mulheres, nós mulheres, temos sobre ele. É o poder das narrativas, entendeu? Você poder narrar a sua história, você poder narrar o seu mundo, você poder narrar as coisas que estão acontecendo com você enquanto mulher, ou que estão acontecendo com você e com o mundo ao seu redor. As mulheres poderem ter acesso aos meios de produção e construírem as suas histórias no cinema e trazerem essas heroínas, essas mulheres como protagonistas, mulheres que não são estereotipadas, que não são objetificadas dentro dos seus filmes, é uma forma da gente estar revolucionando a forma como a mulher é vista na realidade também, não só nas telas. E isso é importante, porque isso constrói imaginários. E ao construir os imaginários, você está construindo a realidade também.